Olá, nós vamos agora conhecer uma estrutura de dados bastante popular, bastante comum no nosso dia a dia de programação. Registros, né? O nome genérico dessa estrutura é record, registros, né? Em linguagem C, eles são implementados por meio de structs, né? É um termo aí que você provavelmente já ouviu falar. Esse tipo de estrutura de dados é muito comum a sua utilização, a gente recorre a eles com muita frequência, ajuda muito a gente a construir programas mais elegantes, mais fáceis de manutenção, né? E a codificação mais rápida, né? Por simplificar aí algumas coisas. Quando a gente chega nesse ponto de falar de registros, geralmente o aluno, né, ele já conhece, ainda que de passagem, uma outra estrutura, né, que são os arrays, as matrizes, os vetores, né. Então, já deixo claro, né, que uma struct, um registro não é um array, né, eles têm indicações diferentes, ok? Mas em alguns momentos, né, nessa apresentação eu vou fazer algum tipo de paralelo entre eles, até porque muitas vezes a gente tem algum tipo de confusão ou algum tipo de mal entendido, né? Eventualmente vai existir algumas situações em que você pode resolver aquilo tanto representando os dados por meio de um registro ou por meio de um array, mas eles não são intercambiáveis, né? Eles têm propostas diferentes. Então, uma parte aí desse material eu vou tentar estabelecer aí essas distinções, né? Fixar aí um pouco qual é o quadradinho de cada uma delas, tá certo? Uma outra coisa, inicialmente, que eu preciso falar, é que por vários motivos eu estou deixando esse material sobre registros em partes, tá? Não vai estar tudo num vídeo só, tanto pelo comprimento, né, do vídeo, como também por uma questão de praticidade para quem estiver ouvindo, né? Então, nós vamos ter assim, pequenos capítulos, né, pequenos episódios, de 10, 15 minutos no máximo, né? Um conjunto deles, a sequência deles vai cobrir o tema de uma maneira que eu pretendo que seja inicial, que seja suficiente para você ter uma melhor noção, para você conseguir começar já a dar os seus passos com esse tipo de recurso. Para quem tem aula presencial comigo, eu estou enviando também um conjunto de atividades sobre os registros, no caso especificamente structs em C, né, porque o nosso curso é em C. Então são atividades para você realmente se entender, para você ganhar um pouco de intimidade com o recurso. Espero que seja útil, né? E daqui para frente vai ser uma presença bem frequente nos nossos programas a utilização de structs. Questões um pouco mais específicas, principalmente quando se tem ponteiros para structs, eu não vou tratar agora, né? Por quê? Porque também na sequência que eu trabalho você ainda nem viu ponteiros neste momento, né? Então, provavelmente um futuro vídeo sobre endereço, né, endereçamento de variáveis, né, manipulação de variáveis por referência, eu venha então daí a complementar essa questão sobre structs, que tem a ver daí como que eu manipulo, como que eu referencio um dado registro quando eu tenho dele só o endereço. Então, nesse primeiro vídeo sobre o assunto, eu vou tentar passar uma ideia mais geral, né, mais conceitual, para você ter algum contexto inicial sobre a estrutura registro, né, e depois
em outros vídeos eu vou trabalhar mais especificamente a implementação em C. Quando eu estiver apresentando os detalhes, né, inicialmente eu vou usar alguns slides, né? Então nós vamos ter a imagem dos slides à medida que eu for falando, justamente para ficar mais fácil de se perceber, de se fixar exatamente o tema. O registro é uma estrutura de dados, então já bem tradicional na área da computação, e que são utilizados basicamente para permitir uma descrição dos dados de alguma coisa de uma maneira estruturada, de uma maneira mais organizada. A situação típica de você usar um registro é quando você tem alguma coisa de interesse do seu programa que você precisa representar, então, no seu programa. E essa coisa que você está tentando representar, ela possui vários aspectos, ela possui vários atributos. Por exemplo, um ponto geométrico. Um ponto geométrico no espaço bidimensional, no plano bidimensional, ele tem ordenada e abscissa. A coisa em si é um ponto, porém, ele é descrito por duas coordenadas. Uma é a ordenada, a outra é a abscissa. Né? Simplificando a posição dele no eixo X, a posição desse mesmo ponto no outro eixo, o eixo Y. Então, perceba, você tem uma coisa, o ponto, e para falar dessa coisa, você tem, nesse caso, dois atributos. Um falando um aspecto desse ponto e outro falando outro aspecto. Você tem dados correlacionados. Você tem itens de dados, né, unidades de informação, que estão ligadas entre si. Numa abordagem mais simplista, você poderia ter uma variável independente para uma coisa, outra variável independente para outra coisa, né, para outro atributo, para outro aspecto. Mas isso pode ser melhorado, porque elas não são independentes, elas estão interligadas. É isso? Então você vai usar a ideia, o conceito de registro, né, exatamente para isso, para armazenar vários itens de dados que estão interligados, que estão correlacionados. E você vai conseguir armazenar esses itens numa única variável. Então aquela variável contém toda a descrição daquela coisa que você está interessado no programa. O registro, então, ele não é uma ideia, um recurso específico da linguagem A, ou da linguagem B, ou da linguagem C. Ele é uma abstração, ele é um conceito da programação, e teremos várias linguagens que, cada uma à sua maneira, vai suportar esse tipo de construção, esse tipo de arranjo. Então é importante você dominar, ele é um facilitador, é alguma coisa bem interessante, né? Se você utiliza adequadamente registros, você vai com certeza melhorar a qualidade do seu código, vai ficar um pouco mais natural, até um pouco mais elegante também, e você vai simplificar muita coisa. Desde a interface de certas rotinas que vão ficar mais simples, porque em vez de você passar um monte de parâmetros, cada um descrevendo um aspecto do que está sendo passado, você coloca tudo dentro de uma variável só, estruturada, de um registro, e você passa esse registro. Então você está passando uma coisa que contém toda aquela complexidade lá dentro, por exemplo. Né? Também seria muito problemático operar que naturalmente estão estruturados na forma do registro internamente subdividido em campos.
Então, a utilização de registros, né, dessa abstração vai facilitar isso também. Quem já é um pouco mais atento deve estar percebendo que um registro é, na programação, um equivalente do conceito matemático de tupla. A tupla é uma extensão da ideia de par ordenado e uma generalização, vamos dizer assim, né? E você pode implementar o equivalente de par de tuplas por meio de registros. Então, como eu mencionei, eles são suportados em diversas linguagens de programação. Na linguagem C, particularmente, o que nós temos é um recurso denominado struct, e por meio de structs em C, a gente consegue implementar, a gente consegue construir estruturas de dados de registros. Ao fazer isso, nós vamos ter que trabalhar em dois momentos, em duas etapas. Na primeira etapa, nós vamos ter que informar ao compilador, dentro do nosso programa, como é esse registro que nós estamos criando, qual que é a estrutura dele, qual é o layout do registro, né? Quantos itens de dados ele tem, o que é cada item, né? E assim por diante. Nesse primeiro momento, então, você não está criando variáveis, exatamente, você está definindo a estrutura, a gente está informando aquilo que a gente chama em computação de metadados. Okay? A informação estrutural, a informação foi como é a organização interna daquele tipo de dado. Depois que você faz isso, você venceu então essa primeira etapa, a gente vai para uma segunda etapa, e nessa segunda etapa é quando a gente declara a variável ou as variáveis que serão daquele tipo que você informou antes. Tá certo? Então, no primeiro momento, a gente define o layout, o formato do registro, como que é aquele tipo de dado, e depois, no segundo momento, a gente pode então declarar variáveis, tá certo? E aí você vai poder ter variáveis isoladas, que são registros, você vai poder ter vetores de registros, você vai poder ter então uma combinação de coisas, né? Você vai poder usar um registro dentro, como parte de outro registro. Então a gente tem aí toda uma complexidade aí que, em termos de possibilidades, né? É uma utilização bastante livre, né? bem interessante também. Agora que a gente já teve essa primeira visão a respeito do conceito de registros, né, e da sua aplicação, nós vamos detalhar um pouco mais isso, como que nós temos a implementação de registro na linguagem C. Eu vou procurar trabalhar aqui os aspectos mais básicos, ok? Como eu já comentei no início do vídeo anterior, dentro de o espírito de uma pessoa que nunca trabalhou com structs, saber do que se trata, saber a sintaxe mínima e tentar perceber um pouco mais o potencial desse recurso. Vamos então ilustrar com um primeiro exemplo a utilização de structs na linguagem C. Nesse caso, nós vamos assumir a coisa que precisamos descrever como sendo um ponto geográfico, não geométrico, que nem foi comentado antes, mas geográfico, um ponto na superfície da Terra, na superfície do planeta. E esse ponto nós vamos ter para ele, nós vamos considerar para ele três atributos, três aspectos, né? Três dados, três itens de dados que serão importantes para descrever. Então, um deles vai ser a latitude, que é uma informação, um dado sobre a localização desse ponto numa dimensão, num eixo de coordenadas. Uma latitude vai ser do 0 até o 90, né? Ela tem o seu domínio, né? 0 a 90 norte até o 90 sul.
O outro atributo vai ser a longitude. A longitude é uma outra dimensão, ela é um dado, um atributo que descreve a localização desse ponto agora num outro eixo. O domínio vai do 0 ao 180, né? Você vai até o 180 leste e 180 oeste. E um terceiro aspecto é a altitude, né? Qual é a altura, né, daquele lugar em relação ao nível do mar. Então, o nosso conceito, ponto geográfico, está descrito por meio de 3 atributos: latitude, longitude e altitude. Nessa declaração que você está vendo aí, ó, os 3 atributos, coincidentemente, são do mesmo tipo, float. O projetista aí do código, né, da Struct, decidiu, né, que os valores da latitude vão ser expressos na forma de um float, os valores da longitude também na forma de um real de precisão simples, e a altitude também. Poderiam ser tipos diferentes, aqui está tudo igual, né? Mas eu poderia ter um atributo de um tipo e outro atributo de outro. Isso não é problema. Coincidiu, calhou aqui de eu ter todos os atributos, né, do mesmo tipo, no caso, um tipo primitivo aqui da linguagem. Certo? Então, isso aqui, ó, é uma definição que contempla a primeira parte, a primeira etapa da utilização, a definição, né, a especificação dos metadados. O segundo momento é quando você declara a variável, né, que aqui no caso são momentos bem distintos. Eu tenho uma declaração aqui completa, e aqui eu tenho uma outra de uma variável chamada lugar, que é do tipo struct.geográfico, ponto geógrafo no caso, né? Tá certo? Que você pode imaginar como sendo alguma coisa assim, ó. Eu tenho a variável lugar, que seria esse todo, ok? Lugar com L maiúsculo, né? E internamente este arranjo de bytes, essa estrutura, tem subdivisões. Tem uma primeira parte, que a gente chama de um membro em linguagem C, chamada latitude, que é um dado do tipo float. Em seguida, vem um segundo membro chamado longitude, que também é um dado do tipo float. E finalizando, um terceiro membro chamado altitude, que também é um dado do tipo float. Então, com isso, você percebe, você tem um primeiro exemplo do que significa definir a struct e depois utilizar a struct para criar variáveis. Esta variável lugar ocupa espaço de memória. Esta definição, ela em si mesma não ocupa. Ela é só uma definição mesmo, né? Uma especificação de formato. Agora vamos ilustrar algumas operações bem simples utilizando a variável do tipo struct que a gente viu no slide anterior. Então, por exemplo, suponha que eu preciso atribuir valores diretamente dentro do programa, né? Eu posso fazer assim, ó. Eu tenho aqui uma operação de atribuição, o operador de atribuição está aqui. Tenho do lado direito o valor que eu quero ser atribuído, que é um número real, 32,56. E esse valor vai ser atribuído a quem? Ao membro latitude, que pertence, que é integrante, que é parte da variável lugar. Então,
a sintaxe fica assim, ó, variável ponto membro. Então aqui está implícita a ideia de que latitude é um membro interno da variável lugar. Aqui embaixo estou fazendo uma atribuição semelhante, só que agora para um outro membro, né? O membro longitude, para esse segundo membro. Então, atribua para o membro longitude da variável lugar o valor que está aqui. Então, uma sintaxe bem simples, né? E você vai trabalhar com variações dela, como por exemplo, para editar o dado. Vamos imaginar que você está querendo receber do usuário final, né? Que você está esperando que ele digite um valor para você armazenar no membro altitude da variável lugar. Então, a sintaxe do Scanf é praticamente aquela com a qual você está acostumado. Aqui, variável, ponto e membro. Como esse membro é um dado simples, né, é um float, o Scanf vai levar você a ter que colocar o operador aqui, o e-comercial, para dizer que é no local onde esse membro está. E se você for imprimir, um printf aqui no caso, a mesma ideia, né? Nesse caso nós estamos imprimindo com duas casas depois da vírgula, né, o conteúdo armazenado no momento no membro latitude da variável lugar. Então, existe assim muita complicação nesse primeiro momento. Você basicamente então tem uma variável que internamente tem membros. E você, para mencionar um membro em particular dessa variável, você coloca o nome da variável que contém aquele membro, ponto, que é um elemento importante aí na sintaxe, e o nome do membro. Ok? Então, isso ilustra um pouco essa utilização básica, evidente ainda, né, de structs. Neste próximo vídeo eu vou considerar então que, como a gente já viu, alguma questão sintática, né, como a gente declara, como a gente define as variáveis usando o tipo de dado construído, né? Então a gente já tem uma certa noção a respeito da definição básica, né, e de algumas operações básicas também. Então agora eu vou mostrar um segundo caso, né, que tem um pouquinho mais de elementos para tentar expandir as possibilidades, mostrar algumas outras características do uso, tá certo? Então, vamos lá. Continuando agora a nossa ilustração do uso, vou apresentar um outro exemplo, levemente correlacionado com o que a gente viu até agora, mas que estende um pouco mais as possibilidades. Eu tenho aqui uma struct que é muito semelhante à que a gente viu até agora, latitude, longitude e altitude. Eu só mudei aqui o nome do membro para facilitar depois alguma exibição gráfica mais à frente, mas tirando a questão do nome, mesma ideia que foi mostrada até agora. Tem uma outra struct, que aqui você já percebe que o tipo de dado pode ser heterogêneo, né, para cada membro. Tenho um primeiro membro chamado dia, que é unsigned char, um inteiro de 1 byte sem sinal. O mês também, inteiro de 1 byte sem sinal. E um membro para o ano, referente àquela data, que é um short int, até porque não caberia no unsigned char um valor como, por exemplo,
2010, 2015, 2030. Né? Teria que ser pelo menos um short int. Então eu tenho essa struct que eu chamei de struct data calendário, e ela tem 3 membros também. Os 2 primeiros membros do tipo unsigned char e o terceiro membro de um tipo distinto, que short int, dia, mês e ano. Então. E aí, uma terceira struct, chamada struct medical, né? Seria medição, que ela tem um membro do tipo int, né? Um inteiro padrão aí da plataforma, chamado ID, que é para identificar o lugar. Um membro localize, que é uma struct .geogr, ou seja, eu estou definindo uma struct na qual um membro é, por sua vez, uma struct. Outro membro chamado data OBS, data da observação, que é do tipo struct data calendário, que eu acabei de definir aqui. E finalmente 3 membros float, temperatura máxima, que eu chamei de temp max, temperatura mínima, temp min, e precipitação, né, pluviometria. Então, ó, este exemplo aqui já ilustra que eu posso, né, tanto ter tipos heterogêneos, membros heterogêneos, né, de tipos distintos dentro de uma mesma struct. Então ela não é um arranjo homogêneo, né, ela é um arranjo heterogêneo, a ponto de eu poder ter membros que são, por sua vez, instâncias de outras structs. Então você percebe o potencial desse mecanismo, desse recurso. Então, fiz as definições, né? Vamos seguir agora. Posso declarar então uma variável, no caso aqui 2, uma chamada vCentro, que é struct de medição, outra chamada vCampo, que é também struct de medição. Para a gente ilustrar, ó, eu posso também visualizar uma possível representação da variável vCentro como sendo este arranjo. E ela tem um membro chamado ID, um membro chamado localize, que por sua vez está subdividido em membros lat, long e alt. Aí a struct tem um outro membro chamado dataOBS, que por sua vez tem membro dia, mês e ano. E depois ainda a gente conclui com os membros tempo max, tempo min e precip. Okay? Então é lógico também que a gente está interessado em criar structs, né, que atendam a necessidade, e a gente administrar também a complexidade, né? Um alinhamento mais extremo de struct dentro de struct dentro de struct tende a tornar meio confuso. Né? Então a gente recomenda que utilize o potencial do recurso, mas tenha também um olho na legibilidade, na facilidade de entendimento. Aí seguindo aqui, ó, tenho lá, por exemplo, atribuições dentro de um programa. Aqui estou atribuindo inicialmente valores para os membros da variável vCentro, o ID 1, latitude, longitude e altitude, e a informação referente a uma data. Né? Aqui no caso 10 de agosto de 2029, uma data para o futuro. No caso do vCampo, né? ID 2, as coordenadas, né, específicas desse outro lugar, e a data que eu vou pôr lá é a mesma daqui. Então, ó, olha o que eu estou fazendo aqui. Ó, eu posso colocar, ó, atribua para o membro data OBS da variável vCampo o que está armazenado no momento no membro data OBS da variável vCentro. Então, repare, eu estou atribuindo uma struct para outra, isso é possível. Não precisa atribuir sempre membro a membro.
Aqui no caso não tinha jeito, né? Até porque eu tinha um valor específico para cada um. Mas aqui, por exemplo, ó, esse cara tem dia, mês e ano, esse aqui tem dia, mês e ano, e eu quero colocar aqui o dia que está aqui, o mês que está aqui e o ano que está aqui. Beleza, pega o registro como um todo, né, desse dado aí, data OBS da variável vCentro, e atribui para o data OBS da variável vCampo. Então, você vê como é bem interessante as possibilidades que a gente tem aí. Seguindo, né, eu posso mandar imprimir. Ó. Tem uma rotina de impressão. Aí eu estou mandando para a rotina ó, a variável vCentro, com todos os seus membros. E essa rotina aqui ela prevê um segundo parâmetro, um cabeçalho, né, para decidir o que vai ser impresso inicialmente. Então, mas aqui ó, tá ID, tá data, tá a localização, tá a temperatura, tá tudo, tá indo aqui. Tá indo o pacotinho completo, né? O lugar com todos os seus atributos, a coisa com todos os seus atributos. Depois eu posso mandar imprimir o conteúdo da outra variável, uma nova chamada. Agora aqui está indo todo o conteúdo da variável vCampo com todos os seus membros, né? E no caso aqui eu estou distinguindo o cabeçalho. A rotina de impressão, né? Você tem aqui uma ideia dela. Não vem tanto ao caso aqui a parte de passagem de parâmetro. Para quem já entende alguma coisa, percebe que está indo por valor, mas não é tão importante aqui, apesar de ser um aspecto interessante de uso de registros. E essa variável P lugar aqui que está recebendo o que foi passado, no primeiro parâmetro lá, ela é uma cópia, que tem o ID, né, os dados da data e assim por diante. Então você pode perceber que se tornou muito mais prático com o uso da struct terceirizar a lógica de impressão para uma subrotina. Por quê? Porque com um parâmetro eu passo todo aquele conjunto de atributos que eu tenho. Supondo que eu não usasse struct, né? Eu teria que ter um parâmetro para o ID, um parâmetro para o dia, um parâmetro para o mês, um parâmetro para o ano, um parâmetro para a latitude. Né? É uma coisa que fica bem pouco prática, né? Fica muito confuso, inclusive, e aumenta a possibilidade de erros. Para você ter uma ideia do que seria impresso, você pode imaginar isso aqui. Né? Imagine os valores que eu inicializei previamente. Né? Aí eu recebi com scanf a temperatura máxima, mínima e a precipitação do centro, guardei no membro correspondente na struct, e depois o campo, os valores que eu inicializei, ó, repare que a data veio certinha, né? E os valores que eventualmente eu digitei durante a execução do programa na entrada de dados. Então, você tem aí um novo exemplo de como as structs podem ser utilizadas. Finalmente, agora estamos no último episódio da nossa saga, né, com relação às structs. Chegou a hora da gente fazer um comparativo entre a estrutura de dados registro e os arrays. Okay? Como eu falei anteriormente, a gente teria um certo paralelo entre eles, geralmente pelo fato de o estudante chegar neste ponto, quando vai falar de structs, e a estrutura de dados mais elaborada que ele conhece nesse momento geralmente são arrays, né? Então, mas não há confusão, né? Struct tem um perfil de utilização, um propósito, né, diferente do array. Okay? Você pode inclusive ter arrays de structs, né? Você pode ter structs com arrays em seus membros, né? Tá tudo certo aí, mas a gente precisa fixar algumas características de um e de outro tipo, né? Então esse é o propósito desta parte final aqui, ok?
Espero então que seja produtivo para vocês, né? E segue então agora o comparativo. Vamos agora fazer um comparativo entre a struct e o array, já que muitas vezes o aluno chega neste ponto tendo já tido alguma experiência prévia com utilização de arrays, mas a struct para ele é uma novidade e muitas vezes ele fica confuso, não vê muita diferença entre um e outro, ou ele não percebe, ele não consegue colocar os dois conceitos em perspectiva. Então, nós vamos tentar agora esclarecer um pouco melhor isso, né? Já vimos alguns exemplos aí nos slides anteriores, e a intenção aqui é que você saia minimamente seguro sobre o que é uma coisa e o que é a outra, e possa então ter uma programação um pouquinho mais, um pouco mais de qualidade. A struct, antes de mais nada, é um dado complexo. O que significa isso? Ela é destinada a armazenar coisas, a representar coisas que têm vários atributos, que têm vários aspectos, que têm várias dimensões, que têm várias perspectivas. Então, você tem um conceito, você tem algo que o seu programa precisa tratar, que ele precisa representar para que possa processar, e essa coisa que você está com a qual você está lidando, ela tem vários atributos. Então, a struct é particularmente adequada para esse tipo de coisa. Você declara uma estrutura com todos os membros ali, um para cada atributo que você precisa trabalhar, e depois você pode então criar uma variável que contém todos aqueles atributos. Então, structs são mais orientadas para a representação de dados que tem esse tipo de complexidade. O array, por sua vez, ele já é uma coleção. Você tem lá vários itens de dados, mas cada item de dado é um pouco que mais do mesmo. O que tem no segundo elemento de um array é algo da mesma natureza que tem no primeiro elemento daquele array. E assim por diante. Então, você vai ter uma coleção de vários dados que são de mesma natureza. Por exemplo, você coloca uma certa medida que você colhe usando algum tipo de dispositivo, e você vai ter 50 ocorrências daquela medida. São medidas da mesma coisa. É lógico que cada medida é uma medida, mas elas têm a mesma natureza, elas descrevem o mesmo fenômeno. Então você cria um array. Ele vai ter uma coleção de 50 ocorrências daquela coisa, daquela mesma coisa. O que vai mudar vai ser o valor individual de cada um. A struct não. A struct, cada membro é um item de dado que tem a sua própria semântica, que tem a sua própria natureza. Né? Então, já é uma diferença talvez conceitual aqui, né? Uma diferença talvez abstrata para alguns aí, mas que ela é importante. Ela tem a ver com a razão de ser, em última instância, de uma estrutura ou da outra. Né? As structs são arranjos heterogêneos de dados, porque nós já vimos, eu posso ter um membro com um tipo de dado e outro membro da mesma struct com um tipo de dado diferente. Então isso qualifica a struct como um arranjo de dados heterogêneos por causa disso. Já o array, até por ele ter várias ocorrências da mesma coisa, é um arranjo homogêneo. Um array de inteiros, um array de reais. Tá certo? Então, todo elemento, né, todo item de dado do seu array, né, ele vai ter o mesmo tipo que os demais. Então ele é homogêneo nesse aspecto. Na questão da nomenclatura, a gente costuma chamar o item de dado da struct como um membro dessa struct, né, member em inglês. Então, o termo que se costuma usar para isso. Né? Na tradição da
computação, do processamento de dados, muitas vezes o registro é subdividido em campos, fields, né? Mas em linguagem C, o termo tradicional que a gente costuma usar é membro. O item de dado de um array a gente chama de elemento desse array, né? Então, uma struct é composta por membros e um array possui elementos. Tá certo? A gente costuma ter uma terminologia própria para um caso e para o outro. Os membros, como cada um tem um significado próprio, eles são referenciados então pelo nome. Você dá um nome para um membro, né? O ideal é que você dê nomes significativos, que esclareçam, né, a natureza daquele membro, enquanto que um elemento, você menciona o elemento pelo seu índice. O índice é uma variação, é um número, né? 0, 1, 2 em C, né? A base de numeração dos arrays em C é 0, que é na verdade um ponteiro disfarçado, né? É uma abstração aí que na verdade indica o endereço já. Então, struct tem membros e os membros têm nome. Arrays têm elementos e os elementos possuem um índice, né? Numa struct você pode atribuir, por exemplo, uma struct inteira a outra, como eu fiz no programa anterior aí que foi mostrado, né? Eu tenho uma variável do tipo struct, alguma coisa, ela tem um certo conteúdo, e aí eu tenho uma segunda variável também daquele tipo de struct. E nada impede que eu faça uma atribuição direta da primeira variável para a segunda, né? E com isso todos os dados da primeira são copiados para a segunda. Isso é uma coisa bem interessante, que já não é possível fazer isso exatamente com arrays. A maneira como é tratado impede que você faça essa atribuição direta em geral, né? Você precisa fazer algum algoritmo para copiar elemento a elemento. Quem já trabalhou com strings, né, sabe do que eu estou falando. E uma outra que talvez muita gente não vai entender agora, né, talvez porque não tenha visto ainda a questão de passagem de parâmetros, mas as structs podem ser tratadas tanto por valor como por referência quando são parâmetros de rotinas, né? Eu posso enviar uma cópia da struct original para a subrotina, ou eu posso passar só um ponteiro para ela. As duas coisas vão funcionar igualmente. Vai mudar daí a sintaxe de tratamento, de referenciamento dos dados, mas você vai poder trabalhar nas duas modalidades. Enquanto que um array, né, em C, na linguagem C, ele vai ser tratado sempre por referência. Você não vai ter assim uma modalidade para trabalhar com array, passando ele por valor diretamente. Então reparem, ó, eu tenho um conjunto aí, 6, né, aspectos distintos aí que podem ser considerados como um comparativo válido aí entre structs e arrays. É lógico que isso não esgota o assunto, tem outras coisas que a gente poderia trabalhar, mas para ter uma primeira visão, um primeiro contato com o tema, me parece que é o suficiente, né? Se você tiver um entendimento razoável desse material que foi apresentado, você já está em condição de começar a trabalhar, no começo talvez um pouco timidamente, mas com o tempo ganhar uma intimidade com esse mecanismo tão importante, tão interessante, que são os registros. Ok? Então é isso aí. Pronto, acabou. Então temos aí agora uma primeira visão sobre o tema, sobre structs. Espero que você tenha entendido tudo. Se não entendeu, né, você tem o vídeo, então veja de novo, tá certo? Se você tem aula comigo, então você tem perguntas que você pode fazer,
né? Você pode também explorar a monitoria, ok? Mas a primeira coisa que eu recomendo para você é brinque com o conceito em si, sem se preocupar muito com programação, né? Desenhe as variáveis, tente enxergar o que é que você tem quando você está trabalhando com uma variável estruturada, tá certo? Isso aí é importante. Como é que você vai querer codificar sobre coisas que você não consegue visualizar? Né? Nós não estamos num momento ainda de ter estruturas de dados absurdamente complexas, ou que você tem que trabalhar, né, codificando por meio que por música. Não, a gente tem que ser realista e no primeiro momento você tem que ter uma certa segurança de você perceber, de você enxergar, meio entre aspas, a estrutura de dados que você tem, né, de uma maneira que seja satisfatória para o ser humano. Não estamos preocupados exatamente com questões de alocação de memória, mas a gente tem que ter uma ideia da estrutura como ela deveria ser em alto nível. Então, é interessante você pegar um programa que tenha uma definição de struct, tentar desenhar, né? Brincar um pouco com ela, e se eu quisesse manipular este membro ou aquele membro, né? Então, para isso serve uma atividade que eu mandei por e-mail para você, aluno de LP, né? De linguagem de programação. É uma atividade justamente para explorar esse tipo de percepção, esse tipo de manipulação, ok? Não desperdice essa oportunidade, ok? Você tem elementos já para poder começar a trabalhar produtivamente com structs, né? Tá faltando ainda a questão de manipulação de structs por referência, mas isso vai ser visto mais para frente um pouco, né? Então você já tem condições aí de fazer um primeiro uso aí de registros dos seus programas, ok? Bom divertimento agora, né? Comece a trabalhar um pouquinho. Tchau.